Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez nós estamos no templo da nossa igreja, IPJH, Igreja Presbiteriana do Jardim Eliã, em São Paulo, Zona Leste, capital. Nós viemos nesse dia para gravar o culto que nós exibiremos no domingo. E eu quero começar a nossa gravação lendo um texto da Palavra de Deus, e eu peço que você nos acompanhe, o Salmo de número 146. Nós vamos começar lendo esse texto, Salmo de número 146, diz assim a Palavra de Deus. Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Amém. Eu quero enfatizar com os irmãos o versículo de número 5, repetindo, diz assim: Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Nós podemos confiar no Senhor, no seu auxílio, na sua graça e na sua proteção. Eu quero convidar os irmãos nesse instante para que nós cantemos, louvemos ao Senhor, cantando o hino de número 146, o hino Segurança do Crente. Aliás, uma coincidência ou uma cristocidência, nós lemos o Salmo 146 e vamos cantar o hino de número 146. Então eu peço para que você louve ao Senhor juntamente conosco, cantando este hino Segurança do Crente, de número 146. Louvemos ao Senhor. Jesus Cristo, celeste Rei, ao que confia na sua graça, diz ele: nunca te deixarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. You
Tendo louvado ao Senhor, eu quero convidar os irmãos para que nós oremos, para que nós tenhamos uma palavra de oração nesse instante, uma oração de intercessão. Nós lemos ainda há pouco no Salmo 146, aonde o salmista diz que o Senhor é o nosso auxílio. Então eu quero convidá-los para que nós oremos, fazendo essa oração de intercessão pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, pelas nossas casas, nosso país, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós estamos nesses dias de pandemia e é preciso que nós clamemos ao Senhor. Então eu te convido a orar. Vamos orar nesse instante? Senhor nosso Deus e nosso Pai, gratos estamos porque temos livre acesso à presença do Pai através da mediação do Senhor Jesus. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos abençoado, nos fortalecido e nos direcionado a cada dia. Nós lemos ainda há pouco na Tua palavra que o Senhor é o nosso auxílio, o Senhor nos sustenta, nos abençoa, o Senhor é o nosso Deus, ampara os órfãos, as viúvas, e nós queremos, ó Deus, interceder pelas nossas vidas, pelas nossas casas, nossas famílias, pelo nosso país, pelas autoridades constituídas, e especialmente, ó Deus, para que o Senhor nos livre dessa pandemia, desse vírus que tem assustado, assolado o mundo e que tem trazido óbito, matado pessoas. Nós pedimos, ó Deus, a Tua proteção, a proteção sobre as nossas vidas, sobre os nossos queridos, nossos parentes, que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que passemos essa pandemia, dá sabedoria aos homens para que o quanto antes descubram um remédio, um antídoto, para que possa ser oferecida vacina contra esse mal que nos assola. Nós acreditamos que o Senhor está no trono, o Senhor reina soberanamente sobre todas as coisas, mas nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, nos ajuda para que nesses momentos difíceis, dias complicados, continuemos a confiar no Senhor, na sua soberania e no seu poder. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Eu quero convidar os irmãos nesse instante para a leitura do texto que vai servir de base para a nossa mensagem nesse dia. O texto que nós vamos ler encontra-se em Gênesis 2. Livro do Gênesis, capítulo 2, versículos 18 a 25. Só adiantando para os irmãos, nós vamos ler do 18 ao 25, mas na verdade a nossa ênfase será no versículo 24. Daqui a pouco eu vou explicar por quê. Esse versículo 24 está carregado de significados, mas nós vamos ler a passagem toda para compreendermos o contexto. Diz assim a palavra de Deus, Gênesis 2, versículos 18 a 25. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam.
Meus irmãos, nesse dia eu quero falar com vocês sobre a origem da família. Esse é o tema que eu quero enfatizar nessa noite com vocês. Aliás, nós estamos começando o mês de maio e nós, durante esse mês, comemoramos algumas datas. Por exemplo, maio é considerado o mês das noivas. Comemoramos também o Dia das Mães. E também é, no nosso calendário, o mês da família. Então, durante esse mês de maio, eu pretendo, nas nossas exposições de domingo à noite, falar sobre a temática da família, abordar esse tema. Hoje, nós vamos falar sobre a origem da família. Inicialmente, nós podemos dizer que, infelizmente, hoje em dia, a família está sendo banalizada na nossa sociedade, especialmente nas novelas. Assista, aliás, eu não aconselho você a assistir, mas as telenovelas brasileiras, elas parecem que o enredo de cada uma delas é no sentido de destruir esse pilar, destruir as famílias da nossa sociedade. Percebe-se cada vez mais que a nossa sociedade tem perdido a noção do certo e do errado. E às vezes a nossa sociedade tem até mesmo invertido: o que é certo vira errado e o que é errado vira certo. E isso fatalmente tem atingido o assunto nosso, que é a temática da família. Cada vez mais projetos estão sendo feitos para destruir essa instituição tão importante, valiosa e preciosa para nós, que é a família. Pensando nisso, eu quero falar com os irmãos, portanto, sobre a origem da família. Eu tenho uma frase, aliás, uma das minhas frases, e não são poucos os meus jargões, diga-se de passagem, que se você quiser saber alguma coisa, vá direto à fonte. Se você quiser uma informação precisa, correta, coerente, vá direto na fonte. E no nosso caso, nós vamos beber dessa fonte, que é a Escritura. Defendemos o sola Scriptura, somente as Escrituras. E a Escritura vai mostrar para nós a origem da família. O texto que lemos nessa noite apresenta algumas verdades importantes e esclarecedoras a esse respeito. O nosso texto propriamente dito, capítulo 2, versículos 18 a 25, fala sobre a criação da mulher e a instituição do casamento. Veja como o texto começa aí, versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Antes de falar um pouco do versículo 18, perceba como é que o escritor bíblico começa a passagem. Disse mais. Esse mais pressupõe que algumas coisas foram ditas anteriormente. E só para situar, contextualizar os irmãos, Gênesis capítulos 1 e 2, Moisés, nós acreditamos que ele é o autor desse texto e do Pentateuco, ele conta como Deus criou todas as coisas. No capítulo 1 ele vai falar como Deus criou no geral, e no capítulo 2 ele vai falar como Deus criou no particular. Eu quero brevemente destacar alguns versículos antes de abordarmos a nossa passagem. Você conhece, veja aí, capítulo 1, versículo 1, o texto diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então você vê a criação de uma maneira geral. Agora veja, capítulo 1, versículos 26 e 27, nós temos a descrição da criação do homem e da mulher. 1:26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem
à sua imagem, à imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Agora veja que curioso, que se nós não tivéssemos o capítulo 2 do Gênesis, nós não saberíamos como fomos criados. É dito nos versículos que lemos ainda há pouco que Deus criou conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Mas aí é no capítulo 2 que Moisés vai falar de maneira particular. Veja aí, por exemplo, a criação do homem, capítulo 2, versículo 7. 2:7 de Gênesis. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Agora veja no nosso texto, versículo 18, nós temos aí a descrição da criação da mulher. E no versículo 18 nós temos essa expressão, pelo menos duas expressões interessantes. A primeira é: não é bom que o homem esteja só. Deus havia feito os animais, macho e fêmea. Para o homem não havia ainda uma companheira, alguém que lhe fosse sua auxiliadora. E eu preciso falar com vocês um pouco aqui a respeito dessa expressão auxiliadora. Porque às vezes, irmãos, algumas palavras, elas tomam um sentido ou uma conotação errada. E essa é uma delas. Talvez na nossa cultura a palavra auxiliadora traz uma ideia de inferioridade. Então Deus criou o homem, depois cria a mulher, ela é auxiliadora. Então às vezes na nossa cultura, o auxiliador ou o auxiliar é aquela pessoa que não teve a capacidade para ser o titular. Então o auxiliar é o número 2, é alguém que não tem essa capacidade. Não é o caso. Essa auxiliadora significa ajudadora, aquela que completa a missão do homem. É mais ou menos assim. Adão poderia olhar para a criação e dizer mais ou menos assim: Senhor, eu tenho o Senhor acima de mim, tenho os animais abaixo de mim, mas eu não tenho ninguém que seja igual a mim. Portanto, essa ideia de auxiliar é para completar, auxiliadora, ajudadora. E eu falei sobre a palavra auxiliar, que às vezes toma uma conotação de inferioridade. Nós lemos no início do culto, no Salmo 146. O salmista é muito claro lá no versículo 5, quando ele diz que Deus é auxiliar. E aí, se nós entendermos que auxiliar significa ser inferior, nós estamos encrencados para explicar o Salmo 146. Eu vou até repetir para os irmãos. Salmo 146, 5. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. Repare na palavra auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus. E nenhum de nós em sã consciência diríamos que Deus é inferior. Pelo contrário, ele é superior. Deixa eu caminhar um pouquinho nos versículos, que na verdade a minha ênfase será no versículo 24, mas eu quero caminhar um pouco com os irmãos. Veja aí, por favor, o versículo 19. Diz assim: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Veja, o Senhor cria os animais e traz esses animais para Adão. Nós chamamos isso na teologia, Adão era o vice-gerente da criação de Deus. Deus criou todas as coisas de uma forma bela, perfeita, harmoniosa e deu a Adão a responsabilidade para ser o vice-gerente da sua criação. O que é curioso no versículo 20, me permitam aspas aqui, é que Adão vai batizar os animais e vai dar nomes a eles. Veja aí 2:20. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus
e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Eu acho isso aqui curioso, porque hoje em dia nós conhecemos os animais, nós facilmente os identificamos. Mas pensa comigo, com Adão não era assim. Eu trouxe até alguns exemplos, rapidinho, 3 exemplos, para ilustrar o que eu estou querendo dizer. Imagina, eu vou fazer um exercício mental e virtual com vocês nesse dia. O exercício é o seguinte: Adão está lá para nomear os animais. De repente passa um animal grande, seu pescoço é muito grande, suas pernas são muito grandes. Aí você diria, pastor, é fácil. O texto está falando a descrição é de uma girafa. Tudo bem, você está acostumado a chamar de girafa, mas Adão nunca tinha visto uma girafa antes na vida dele. E o nome que Adão deu ficou girafa até hoje. Outro exemplo mental aí para você me ajudar nesse exercício virtual. Passa-se um animal na frente de Adão. O animal é grande, pesado. Ele tem orelhas grandes e ele tem uma tromba. Aí você diz, a criançada que ia gostar disso, né, se fosse ao vivo. Pastor, é fácil, elefante. Tudo bem, elefante, você sabe, mas Adão não sabia. Terceiro exercício mental, tá fácil o exercício, convenhamos. Passa um animal diante de Adão, ele tem listas pretas e brancas. Preta e branca ou branca e preta. Aí você diz, é uma zebra, pastor. Claro, você está acostumado com isso. Mas Adão olha para aquele bicho e diz, vai se chamar zebra. Então veja a tarefa e a responsabilidade de Adão em ser o vice-gerente da criação de Deus. Versículo 21. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Se no versículo 7 nós sabemos que o homem foi criado do pó da terra, agora no versículo 21 nós ficamos sabendo que a mulher foi criada da costela de Adão. O homem adormece profundamente e Deus faz essa cirurgia precisa, criando a mulher. Agora eu vou citar uma frase que eu aprendi, que eu ouvi, que eu achei sensacional. A frase é dita, por exemplo, por que Deus fez o homem fez a mulher tirando da costela de Adão? Por que a costela? Tem um pastor presbiteriano inglês, o nome dele é Matthew Henry. Ele diz assim, Matthew Henry, comenta sobre o motivo da costela. A mulher não é feita da cabeça do homem para superá-lo, nem de seus pés para ser pisoteada por ele, mas de sua costela para ser igual a ele e ficar debaixo de seu braço para ser protegida e perto do seu coração para ser amada. Viram? Sensacional. Eu não teria essa capacidade de resumir em poucas palavras, com essa profundidade tão grande, o que esse pastor Matthew Henry falou. Então, ela é da costela para trazer a ideia de proteção e perto do coração para ser amada. Caminhemos. Versículo 22. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Versículo 23. E disse o homem, esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Aqui é curioso que a primeira descrição que se faz da Eva, da mulher, ela recebe 2 nomes, na verdade. Primeiro, ela é chamada de varoa. Só depois é que ela vai se chamar Eva. E aqui uma curiosidade, a palavra Eva significa vida. Vida. É a partir da Eva que a humanidade vai se procriar. E olha, o nome dela tem tudo a ver com o que ela vai fazer
Então, Eva significa vida. Finalmente, nós chegamos no versículo 24, que é onde eu quero pensar um pouco com vocês mais detidamente. Aqui no versículo 24, nós temos a criação do casamento, a primeira instituição criada por Deus. Veja que interessante. A família foi criada primeiro que a igreja. Portanto, nós temos esse pilar, nós temos aquele tripé que não pode ser mudado de maneira nenhuma. Número 1, Deus. Número 2, família. Número 3, igreja. Percebam que a família foi a primeira instituição criada por Deus. A igreja será criada depois. E é exatamente aqui no versículo 24 que nós aprendemos, que nós encontramos a resposta do que dissemos inicialmente. A origem da família, a origem está em Deus. Foi Deus quem a criou. Foi Deus quem a instituiu para o nosso deleite, para o nosso bem. E você não tem ideia de como esse versículo 24 é rico no seu conteúdo. Eu vou tentar explicá-lo ainda aqui brevemente, mas aqui está carregado de significados. Bom, vejamos aos poucos aqui então o versículo 24. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Bom, eu vou repetir esse versículo algumas vezes, porque isso vai ser necessário. Primeiro, eu queria destacar com vocês a palavra deixa. Deixa. A palavra deixar aqui significa que o casal tem condições de deixar seu núcleo familiar, pai e mãe, para constituir uma nova família. Então, a ideia de deixar é romper os vínculos, os laços, para que deixe pai e mãe, se una à sua mulher, constituindo uma nova família. Eu não sei se você já parou para pensar nesse versículo, mas esse versículo ensina para nós 4 verdades, 4 tópicos que estão diretamente relacionados com a origem da família. Eu quero destacar esses 4 tópicos, ainda aqui brevemente. 4 tópicos ou 4 verdades. A primeira verdade que nós encontramos a respeito do casamento é que ele é monogâmico. Veja aí o versículo 24 novamente. Eu destaquei, deixei em caixa alta algumas palavras e você vai poder prestar atenção no vídeo depois. Versículo 24, primeira verdade, o casamento é monogâmico. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher. Eu quero destacar aí a palavra sua, trazendo para nós a ideia de que o casamento aprovado por Deus, segundo a vontade dele, a instituição que ele criou, ele é a favor da monogamia. Monogamia. O homem deixa o seu pai e se une à sua. Observem que o texto está no singular, não está no plural. O texto não diz em nenhum momento suas. Ele diz sua. Sabe o que isso significa, irmãos? Que a bigamia não é aprovada por Deus, porque a palavra está no singular sua. A poligamia também não é aprovada por Deus. Eu sei, você deve estar aí na sua casa, no sofá da sua casa, assistindo esta gravação e dizendo, pastor, como é que o senhor explica então aqueles homens, aqueles personagens que tiveram mais de uma mulher? Por exemplo, Abraão teve mais de uma mulher, Jacó também teve mais de uma mulher, ou Davi teve várias mulheres. Eu sei, você está lembrando na sua casa do principal, Salomão. Salomão teve 1000 mulheres, 1000. E brincando com vocês, as pessoas só falam das mulheres de Salomão, mas pensa comigo na implicação disso. Se ele teve 1000 mulheres, ele teve 1000 sogras. Brincando com vocês, nada contra as sogras. O fato é, ainda sobre Salomão, ele teve 700 princesas e 300 concubinas. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz uma. A Bíblia usa a expressão
deixa o homem pai e mãe e se une a sua. Não é suas mulheres, não está no plural. Portanto, veja que esses personagens que eu citei, Abraão, Jacó, Davi, Salomão, eles tiveram muitas mulheres, não obedeceram a Deus, mas é preciso lembrar que eles tiveram problemas na cozinha da casa deles, porque tiveram mais de uma mulher. Então, a primeira verdade aí das 4 que eu destaco é que o primeiro pilar do casamento é a monogamia. Vamos em frente. Segunda verdade é que o casamento, segundo o versículo 24, ele é heterossexual. Vamos ler novamente o versículo 24. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher. A ênfase que eu quero dar aqui é na palavra mulher. Veja que o homem se une com a sua mulher. Talvez você diga, bom pastor, mas isso daí é chover no molhado. Falar que um homem tem que se casar com uma mulher é chover no molhado. Bom, para nós parece chover no molhado, mas lá para fora, para a sociedade na qual nós estamos inseridos, isso não é chover no molhado. A nossa sociedade vai dizer, bom, o casamento precisa ser heterossexual, um homem e uma mulher, mas não necessariamente. Pode ser um homem com outro homem, uma mulher com outra mulher, e pode ser um homem e uma mulher. Não. O texto é claro ao dizer que o princípio aprovado por Deus é a heterossexualidade. Às vezes é usado o argumento da religião, que nós somos fechados por conta da religião, mas não precisa nem usar religião, gente. É só usar a lógica mesmo, é só usar a biologia, a ciência. Imagina se 2 homens começam a se relacionar, ou 2 mulheres, talvez em 100 anos acaba a civilização humana, ou menos. Talvez eu tenha sido generoso com o número, mas o fato é que o que é aprovado por Deus é a heterossexualidade. E deixa eu dizer uma coisa interessante nos nomes. Se Deus fosse a favor da homossexualidade ou do homossexualismo, o nome da Eva não seria Eva, seria Ivo. Então, Deus teria criado Adão e Ivo. Mas não é isso que o texto diz. O texto é claro. Por exemplo, lá no capítulo 3, versículo 20, o texto diz que o nome da mulher é Eva, que significa vida. Não tem nada a ver com Ivo. Portanto, essa é a segunda verdade que nós destacamos aqui. Terceira verdade. Ele é monossomático. O casamento é monossomático. Vamos ler novamente o versículo 24. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os 2 uma só carne. A ênfase que eu dou aqui é na palavra dois. O casamento é a junção do homem e da mulher. A ideia de somar forças. O casamento foi feito para somar. Veja, o homem tem características próprias, a mulher também tem suas características próprias. Normalmente o homem é mais racional, a mulher é mais emotiva. Pode ser que a regra não seja geral, mas o fato é que o terceiro pilar é que o casamento é monossomático, é para somar. O problema é que a questão matemática não está sendo a adição, mas está sendo a divisão. Casais se casam, prometem juras de amor no altar, e depois o que acontece começam a lutar, começam a brigar entre si, e o casamento não foi feito para lutar, para brigar, para dividir, mas para somar forças. É para cada um com as suas características, para somar. Salomão, me ocorre aqui de cabeça, diz lá no livro do Eclesiastes, é melhor serem 2 do que 1, porque terá a maior paga do seu salário.
É melhor serem dois do que um, porque um ajuda o outro, um sustenta o outro. Percebam que nós estamos no 2º capítulo da Bíblia e Deus já está preocupado com esses pilares que são válidos, úteis até hoje. Por isso que eu dei o título na nossa mensagem, A Origem da Família. A família está em Deus com esses 4 pilares, esses 4 tópicos ou 4 verdades. Nós precisamos nos conscientizar de que o casamento é monossomático. Última verdade, a 4ª, ele é indissolúvel. Vamos ver novamente aí o versículo 24. Eu acho que você nunca mais vai esquecer esse versículo. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua monogamia, mulher, heterossexualidade, tornando-se os dois monossomático, palavra 2, agora uma só carne. A ênfase que eu quero dar é na palavra uma. Tornando-se os dois uma só carne, ou seja, não é um só espírito, porque espírito cada um vai continuar tendo o seu, mas é uma só carne, é a ideia da indissolubilidade, quando eles se unem em laços de casamento, de matrimônio. Então, nós temos esse aspecto de que o casamento é indissolúvel. Eu disse no início da mensagem sobre a banalização da família, sobre a banalização do casamento. Hoje em dia se separa por qualquer motivo. Não gostei do tempero, não gostei da comida, não o amo mais. As desculpas são as mais variadas e esfarrapadas possíveis, mas olhemos para a Escritura e deixemos e vejamos o que a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz é essa expressão uma, apontando para o fato de que ele é indissolúvel. Portanto, fechamos a nossa mensagem, já perto da nossa conclusão, dizendo que essa é a origem da família. Esse é o princípio ensinado por Deus. Qualquer desvio desse padrão é pecado e certamente fracassará, porque não é essa a vontade de Deus. O que Deus quer para o casamento é essas 4 verdades. Ele é monogâmico, ele é heterossexual, ele é monossomático, ele é indissolúvel. Deixa eu dizer uma coisa para você. Esse versículo ele é tão importante, Gênesis 2, 24, que Jesus vai citá-lo no Novo Testamento. O Senhor Jesus vai dizer claramente, isso está lá em Mateus. Mateus 19, versículos 3 a 6. Certa vez perguntaram para Jesus sobre casamento e adivinha qual foi a resposta de Jesus? Ele volta-se para Gênesis 2, 24. Deixa eu ler com vocês, Mateus 19. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. O que Jesus está fazendo lá em Mateus 19? Jesus está pegando os 4 pilares, os 4 tópicos, as 4 verdades, a monogamia, a heterossexualidade, monossomático, indissolúvel, e dizendo, vocês não estão lendo a Bíblia não, gente? É só voltar para o início dela e olhar para Gênesis 2, 24, que os pilares estão lá, eles não podem ser mexidos. Na verdade, a Bíblia não autoriza o divórcio por qualquer motivo, apesar da banalização do casamento. Veja, o profeta Malaquias vai falar sobre isso também. Malaquias 2,16 diz assim: porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Viram?
Deus odeia o repúdio, odeia o divórcio. Uma das desculpas mais esfarrapadas que eu vejo hoje para divórcio é a questão da incompatibilidade de gênios. O casal chega para mim, para o pastor, às vezes para a liderança, e diz: ah, pastor, a gente está se separando por incompatibilidade de gênios. Bom, dá vontade de falar assim: pô, nem devia ter casado então. Porque não existem pessoas iguais. É aquela música famosa, aquele cantor brasileiro, Alma Gêmea, a laranja, as duas, aquilo não existe, gente. Planeta Terra, coloquemos os pés no chão para que vejamos o que a Escritura diz. Deixa eu fechar lendo o versículo 25. Diz assim: ora, um e outro, Adão e Eva, o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Bom, é preciso que eu diga uma coisa aqui. Esse versículo não está incentivando e muito menos aprovando o nudismo. É bom que se diga isso, porque ambos estavam nus e eles não tinham vergonha, mas isso é antes do pecado. Desculpem a expressão e brincando com vocês, o nudismo não dá certo nem aqui e nem na China. Não dá certo em lugar nenhum, isso é antes do pecado. Leia o capítulo 3 que você vai ver que quando eles pecaram, eles já estão providenciando roupas para si por conta do pecado. Portanto, essa é a palavra que eu gostaria de deixar para os irmãos na noite deste dia. A origem da família. Nós aprendemos esses 4 pilares, essas 4 verdades tão importantes no nosso coração. E para a conclusão, eu queria deixar 2 coisas para a nossa reflexão. Duas lições que nós podemos aprender desse texto. A primeira: agradeçamos ao Senhor pela nossa família, pelo nosso lar, pela nossa casa, por aquilo que Deus nos deu. Talvez você diga: mas a minha família tem problema, a minha família não se comunica bem. Bom, não existe família perfeita. Mas o fato é que nós devemos agradecer ao Senhor pela família que Ele nos deu, na família em que nós nascemos, em que estamos inseridos. Louve a Deus pela sua família, pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos. Agradeça ao Senhor pela sua família. Segunda lição que nós podemos tirar daqui é: peça a Deus que proteja a sua família. Precisamos de proteção, irmãos, mais do que nunca. O diabo sabe que destruindo a família, nós até dizemos, né? Famílias fortes, igrejas fortes. Famílias fracas, igrejas fracas. Peça a Deus para proteger a sua família. Nós temos 2 perigos: proteger de perigos internos e perigos externos. Às vezes nós estamos na nossa casa, nessa quarentena, por conta da pandemia, mas nós temos perigos internos. Vocês já pararam para pensar aquilo que a televisão nos oferece? Os programas que são ditos? A ênfase, o massacre que é nas nossas cabeças? Eu não quero falar de A nem de B, mas cuidado com a emissora que você assiste. Cuidado com os programas imorais que passam na televisão. Isso é um perigo interno. Nós estamos dentro da nossa casa e sendo ameaçados. Também peça a Deus pelos perigos externos. Quando estivermos fora, no nosso trabalho, nossos filhos na escola, pode ter certeza, o certo eles não vão aprender. E nós precisamos da graça de Deus para sermos protegidos. Então, essas 2 lições eu deixo ao seu coração. Agradeça ao Senhor pela sua família e peça proteção para ela, para que vivamos bem e para a glória do Senhor. Em ocasiões futuras, nós vamos continuar falando sobre essa temática da família. Que Deus nos abençoe e aplique as verdades que nós ouvimos no texto de hoje, nessa noite. Em resposta à palavra de Deus, eu quero cantar, louvar ao Senhor com um hino, e eu peço que você nos acompanhe aí na sua casa
nós vamos louvar ao Senhor cantando o hino Amor no Lar, que tem o número dos 395 do Inário Novo Cântico. Louvemos ao Senhor com este cântico. Felizes nos correm os dias e depressa se esvai nossa dor. São benditas as sãs alegrias quando reina no lar doce amor. Os caminhos pisamos juncados, sim juncados e ramos em flor. Surgem bênçãos de todos os lados, quando reina no lar doce amor. Saboroso é o pão que fruímos, se o fruímos de nosso labor. Sim, contentes em tudo sorrimos, quando reina no lar doce amor. Os pais crentes aos filhos afirmam as verdades da lei do Senhor, e com obras o ensino confirmam, quando reina no lar doce amor. Se sentimos em casa a pobreza, se a pobreza também ao redor, suportável será com certeza, quando reina no lar doce amor. Nós vamos orar nesse instante. Depois receberemos a bênção apostólica e eu quero chamar a sua atenção. Depois eu quero dar breves avisos depois da bênção. Vamos orar então, encerrando o culto dessa noite. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos o Teu santo nome, porque mais uma vez tivemos a oportunidade de Te louvar, Te adorar e aprender da Tua palavra. Como a Tua palavra é rica e tem lições tão importantes e tão preciosas para nós. Nós já lemos esse texto tantas vezes e às vezes não conseguimos enxergar a profundidade e a beleza que a Tua palavra tem. Descobrimos aqui nesse texto a origem da família, descobrimos os pilares que o Senhor tem para o casamento, para a família, e já no segundo capítulo da Bíblia, os pilares estão postos e eles são válidos até hoje. E sempre que alguém tenta se desviar desses pilares, são fracassados, porque o Senhor Jesus é sábio e sabe o que é melhor para nós. Te agradecemos, ó Deus, pela exposição da Tua palavra, pela beleza dela, pela profundidade dela, pelas lições que podemos aprender da Tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, pelas nossas famílias e pedimos que o Senhor, como falamos, nos proteja de perigos internos e externos. Livra-nos a cada dia e que nós olhemos para as Escrituras, que ela seja a lente que nos guia, que nos direciona. Nesse mês de maio, ó Deus, não só em maio, mas no decorrer, no dia a dia, que o Senhor olhe para nós, para as nossas famílias, para as nossas casas, com amor, com graça e com piedade. Livra-nos, ó Deus. Nós pedimos a Tua bênção sobre cada um que nos assiste, que nos acompanha. Pedimos que o Senhor abençoe a nossa semana e que cada dia da semana nós possamos estar firmados e desejosos por fazer a Tua vontade. Cuida de cada um de nós, livra-nos novamente, pedimos, dessa pandemia,
da Covid-19, para que, quando passarmos por esse problema, voltemos para as nossas igrejas para louvar, adorar e bendizer o teu nome. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Recebei a bênção, irmãos, e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, e as ternas e benditas consolações do Espírito Santo estejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém, graças a Deus. Estamos chegando no final do culto desse dia e eu quero chamar a sua preciosa atenção para dar 3 breves avisos. Alguns avisos são internos, mais para a nossa igreja local, e alguns avisos mais gerais. Nós sabemos que os vídeos eles estão sendo assistidos por mais pessoas, além dos nossos membros, mas rapidinho 3 avisos para os irmãos. O primeiro, nós pedimos para que você inscreva-se no canal da nossa igreja. A descrição está aparecendo no seu vídeo aí. Eu peço um favor para você, faça a sua inscrição completa, porque algumas pessoas falam que não têm recebido os vídeos quando eles são lançados. Então a minha orientação é se inscreva, ative o sininho e aperte a opção todas, que aí você receberá as informações necessárias e você receberá os vídeos. O segundo aviso é sobre a nossa agenda semanal online. Como nós não estamos podendo nos reunir presencialmente, nós pensamos em atender a igreja, ainda que eletronicamente, virtualmente. Então a nossa ideia é, nos dias fixos de programação, nós teremos atividades. Então, no domingo, 9h30 da manhã, você receberá um vídeo, uma aula da escola dominical. Domingo, às 19 horas, você receberá um vídeo com o culto, com a mensagem de domingo à noite. Terça-feira, às 20 horas, você também receberá um vídeo e nós começamos a estudar, ainda que panoramicamente, o livro do Apocalipse. Aliás, eu peço para que você assista, divulgue o curso, acredito que vai ser uma bênção. E de quinta-feira nós temos lançado também algumas, o que nós estamos chamando de o que a Bíblia diz, são perguntas e respostas. Nós ainda estamos ajustando esse dia, o horário, estamos vendo a melhor maneira para servir, atender a igreja com conteúdo bíblico e que mais pessoas sejam alcançadas. O terceiro aviso é sobre a conta da nossa igreja. Esse aqui é um aviso interno para as nossas ovelhas, para a igreja do Jardim Eliã. Nós estamos com uma conta nova. Também a conta está aparecendo no vídeo, aí na sua tela. E nós mudamos de conta e pedimos para que você, se você que é membro da nossa igreja, tiver alguma dúvida, por favor, procure o tesoureiro da nossa igreja, o presbítero Adeildo. Ele terá, com certeza, a disponibilidade em ajudar e tirar todas as suas dúvidas. Mas aqui vem uma palavra pastoral, como pastor aqui do Jardim Eliã. Seja um dizimista fiel e um ofertante generoso. O fato de nós não termos programações presenciais não nos isenta da nossa responsabilidade. A igreja tem seus deveres, suas obrigações, e nós pedimos que os irmãos sejam dizimistas fiéis e ofertantes generosos. E para você que não é da igreja, não se sinta constrangido com este aviso. O aviso é interno para a nossa comunidade, mas se o Senhor tocar no seu coração e você desejar, pode contribuir também, será bem-vindo em nome de Jesus. Eu estava lembrando de uma frase, só para fechar aqui. Existem algumas maneiras de contribuir com a igreja. Eu ouvi essa frase e eu achei ela bastante interessante. Alguém já disse que nós contribuímos com as nossas mãos, servindo, com os nossos pés, indo,
para as missões, com os nossos joelhos dobrados, orando ao Senhor e também, especialmente, uma outra forma, com o nosso bolso, contribuindo. Então, as mãos, os pés, os joelhos e os nossos bolsos. Deus abençoe você, abençoe a sua casa, a sua família. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.